Unidade 4, Tecnologia. Aula 16.2, Conteúdo: Biotecnologia e Engenharia Genética. Habilidade: conhecer os princípios básicos da biotecnologia, suas manipulações e algumas de suas aplicações. Olá, boa noite a todos, professores e alunos. Já estamos finalizando o componente de biologia, né? Nessa aula, a gente vai continuar, na verdade, o nosso estudo sobre genética, né? Então, a gente vai conhecer ali termos relacionados à biotecnologia, de que forma ela funciona, né? Que é essa ciência, né? Que é bastante utilizada hoje em dia. Mas antes de dar início ali ao nosso novo conteúdo, vamos relembrar um dos conteúdos que a professora Sara trabalhou com vocês, né? Então, ela falou ali sobre a genética e falou sobre Gregor Mendel, né, que é justamente essa imagem representando aí esse pesquisador que é conhecido como o pai da genética, né? Então, lá nos seus estudos, né, ele era um monge e aí ele realizava estudos, né, lá no mosteiro com algumas ervilhas, né? Então, através ali de observações que ele realizava, né, ele buscava ali características passadas de uma geração para outra, né? Então, a gente observou lá com a professora Sara de que maneira essas observações eram realizadas. E ele viu, né, a gente fala aí da primeira lei de Mendel, que está relacionada justamente a essas características que é passada de geração para geração. Quando a gente fala de geração, a gente fala de cruzamentos, né? Por isso que a gente observou que eram realizados alguns cruzamentos. A partir do momento que realiza um cruzamento, desse cruzamento gera um descendente, né? Então, cada descendente de um cruzamento a gente chama de geração, né? Por isso que normalmente quando a gente vai estudar sobre genética, a gente vê lá a primeira geração, segunda e terceira, porque cada geração é um descendente a partir de um cruzamento, né? E aí Mendel realizou cruzamentos, observou tanto a coloração da ervilha quanto ao seu aspecto liso e rugoso, né? E aí a professora mostrou para vocês que existem ali características que são herdadas de geração para geração. Foi quando deu início aí a esses estudos mais específicos da genética, né? Hoje em dia a gente já sabe que as características são herdadas de acordo com o material genético que está presente lá no gameta masculino e no gameta feminino, mas antigamente ninguém sabia, né? Então, quem deu início a essas observações foi justamente Mendel, né? Por isso que ele é conhecido como o pai da genética, devido a essas observações que ele fez de características que são herdadas de uma geração para outra, né? Quando ele observou ali a coloração de uma ervilha, quando ele observou que também os aspectos dela liso e rugoso passava de uma geração para outra, tá? Então, vamos dar continuidade e a gente chama o nosso desafio do dia, que é um vídeo, e depois a gente vem com a pergunta do desafio. Ai, ai, tô cheia de atividade para fazer. Seria tão legal se tivesse um clone para me ajudar. Nossa, que legal! Seria muito bom se pudéssemos dividir as atividades. É verdade, juntas a gente pode fazer bem mais rápido. O que você sabe sobre clonagem? Será que é possível clonar um indivíduo? Olha só, né? Então, nós tivemos aí a participação da professora Jucimara, de Educação Física, né? Para falar, na verdade, para fazer essas perguntinhas aí para vocês sobre o desafio do dia. A gente quer saber lá no finalzinho, na nossa interatividade, o que vocês sabem sobre a clonagem e você acha que é realmente possível clonar um indivíduo, né? Então, deixamos essa perguntinha para vocês, para pensarem no decorrer da nossa aula e lá no final a gente conta com a interatividade e aí com a participação de vocês, tá? Então, como vocês puderam perceber, o conteúdo da nossa aula agora é sobre biotecnologia, né? Vocês já viram lá na nossa primeira aula que quando a gente fala de bio, a gente fala de vida. E tecnologia são manipulações realizadas principalmente em laboratórios, né? Então, a biotecnologia é um ramo da ciência onde é possível manipular genes,
né? A gente já conheceu as características de um gene, a gente já sabe que ele está presente no DNA, e nessa aula a gente vai perceber de que maneira é realizada essa manipulação. É possível pegar um gene específico de uma espécie e colocar em outra, ou então retirar um gene de uma mesma espécie e manipular ali aquele indivíduo, né? Então tudo isso só foi possível devido aos estudos anteriores, à descoberta do DNA, né? Saber que ele é composto ali por vários genes, compreender que cada gene ela vai produzir uma determinada proteína, né? Cada gene está relacionado com uma característica em específico, né? Como a gente já viu em aulas anteriores. E aí a gente vai observar essa definição da biotecnologia, que é justamente o uso das tecnologias que utilizam ali os organismos vivos, né? Então, se envolve organismo vivo e tecnologia, a gente considera ali a biotecnologia. Ou produtos que podem ser elaborados a partir deles, para criar, modificar produtos para fins específicos, né? Então, hoje em dia, a biotecnologia ela é utilizada em vários ramos, né? Ela é utilizada ali nas pesquisas relacionadas principalmente à plantação, à alimentação, né? Então a gente vai conhecer dentro da biotecnologia várias técnicas que são utilizadas e também é utilizada para a cura de doenças, né? A gente vai perceber a importância dela. A biotecnologia, ela não é tão nova assim, né? Porque antigamente já se usava ali indivíduos, por exemplo, até hoje, na verdade, é utilizado para a fabricação de pães, de vinho e de queijo, né? Então, quando utiliza ali, por exemplo, no caso da fabricação de pães, vinhos e queijos, nesse processo acontece o que a gente chama de fermentação. Para que a fermentação aconteça, é necessária a utilização de fungos, né? Então, são fungos específicos que são utilizados ali na produção de pães, né? Que o pão, por exemplo, no processo de fermentação, ele vai tufar, né? Então, esse procedimento onde ele tufa, ele fica maior, é justamente a presença ali de fungos, né? Que estão presentes naquela massa, e aí ele vai liberar substâncias que vai tornar ali, ó, vai liberar gases que vai tornar aquele espaço maior. Né? Por isso que quando a gente corta ali aquele pão, principalmente o caseiro, a gente observa como se fossem vários furinhos, né? São vários espaços que são formados. Tá? Então a biotecnologia ela existe há muito tempo, principalmente para a produção desses produtos, né? Que é utilizado para consumo, né? O pão, o vinho e o próprio queijo também. Tá? E aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos e da pesquisa, outras técnicas foram utilizadas, né? A gente vai conhecer também técnicas onde outros indivíduos são utilizados, como, por exemplo, o caso da insulina. A insulina, né, ela é utilizada principalmente para aquelas pessoas que são diabéticas, né, aquelas pessoas que não conseguem produzir ali a insulina e aí ela precisa aplicar a insulina no seu corpo. Qual é a função da insulina? É pegar o açúcar que está presente no sangue e colocar dentro da célula, né, do indivíduo para a produção da sua energia, que é a glicose. A pessoa que é diabética, ela não tem ali uma produção adequada de insulina, por isso que ela precisa aplicar no seu corpo. E aí, devido às técnicas da biotecnologia, que tudo isso foi necessário, né? Tudo isso, na verdade, foi possível. E o que foi feito na biotecnologia? Né? A insulina, né, que é um gene específico, ela foi implantado numa bactéria. Né? Então, existem ali, dentro dessas técnicas, enzimas que fazem parte desse processo, que a gente chama de enzima de restrição. Lá no laboratório, né, onde tudo isso acontece, é possível pegar somente uma parte do gene, que a gente chama de gene específico. Aquele, por exemplo, que vai produzir a insulina. Esse gene é retirado, né, que é o meu objetivo, e colocado ali dentro de uma bactéria, né, que é um outro ser vivo. E aí essa bactéria, através da reprodução assexuada, ela vai se multiplicando com aquele gene dentro. E aí essa insulina vai sendo formada, né? Então são técnicas que são utilizadas devido ao conhecimento desse gene, né? Aquele gene ali produz insulina, eu vou buscar ele, colocar numa bactéria, aquela bactéria vai se reproduzir e aí eu vou ter uma quantidade de insulina bem maior, né? Então, devido a esses estudos, que hoje em dia tem ali, né, aquelas injeções que as pessoas que são diabéticas aplicam, né, para conseguir ali capturar aquela glicose que está presente no seu sangue.
né? Porque quando tem a falta da insulina, fica com uma quantidade de glicose bem elevada, né? Por isso que nos exames ali dos diabéticos, a glicose fica elevada, porque existe a falta da insulina que captura essa glicose para colocar dentro das células, tá? Então, esse é um outro exemplo relacionado à biotecnologia. E aí a gente vai ver essa relação, né, que está totalmente relacionada com a engenharia genética, né? Então, olha só. Com o avanço da biotecnologia, surgiram aí importantes técnicas de engenharia genética que possibilitaram a modificação de materiais genéticos, né? Então, devido a esses estudos, devido a descobertas de enzimas que fazem esse corte do material genético, né, esse corte específico, é que foi possível modificar esses materiais genéticos, né? Então, aí a gente tem uma representação de genes específicos. Essa imagem mostra para a gente aí uma cadeia de DNA, né, naquele seu formato ali espiralado. E aí a gente observa que desse DNA um fragmento foi retirado, né, que representa aí para a gente, né, em vermelho, aquele gene específico que aquele estudo ali necessita, né? Vamos citar no caso da insulina, aquele gene específico que vai produzir a insulina, né? Então tudo isso está relacionado com a engenharia genética, que é esse avanço da biotecnologia. Vamos observar ali na próxima imagem mais informações sobre a engenharia genética, né? Então, ela vai consistir ali na manipulação direta dos genes de um organismo, geralmente através de técnicas artificiais, né? Tudo isso acontece ali no laboratório, né? Através da aplicação de algumas substâncias para que tudo isso aconteça. Essas técnicas têm como objetivo melhorar, criar produtos e organismos, procurando sempre um melhoramento genético, tá? Então, esses estudos são feitos para benefícios, né? Para benefício ali do homem, em relação à plantação, por exemplo, à agricultura, para tentar buscar curas de doenças, né? Então, existem ali vários objetivos relacionados a esse estudo do melhoramento genético. E aí a gente trouxe um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho mais sobre essas técnicas realizadas através do melhoramento genético. Você sabia que o melhoramento genético de plantas está presente em nosso dia a dia? Pois então, muito do que comemos hoje não existiria sem ele. O melhoramento surgiu há milhares de anos, quando começamos a domesticar plantas. Selecionando as melhores variedades, os agricultores da antiguidade contribuíram para transformá-las em alimentos mais saborosos, nutritivos e resistentes. Muitos anos depois, cientistas como Gregor Mendel descobriram como as características são passadas de uma geração para outra, fundando as bases da genética. Com o passar dos anos, diversos pesquisadores ampliaram esse conhecimento. O século XX trouxe avanços incríveis na compreensão da genética. A descoberta do DNA, do código genético e de como interpretar os genomas. E cada uma dessas descobertas facilitou o melhoramento na agricultura. Hoje, nosso conhecimento de ciência no campo é muito maior, mas surgiram outros desafios como a disseminação de doenças e pragas que afetam as plantas, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas e o aumento da população mundial. Por isso, os pesquisadores trabalham para desenvolver plantas que ajudam os produtores a enfrentar esses desafios. Graças a esse conhecimento, agora sabemos como o melhoramento genético funciona em nível molecular. Quando cientistas combinam genes de duas plantas da mesma espécie, suas descendentes ganham características de ambas. Mas, por meio de cruzamentos convencionais, os pesquisadores podem levar anos para desenvolver uma planta só com a característica desejada. Hoje, novas técnicas de edição genética permitem que os cientistas acessem o DNA da família de uma planta para adicionar, apagar ou substituir características usando os próprios processos biológicos das plantas. Exatamente como no melhoramento tradicional, mas com a precisão e eficiência da tecnologia moderna. Essa história mostra que a ciência sempre esteve ao lado dos produtores e consumidores. E o que vem por aí? Podemos esperar alimentos mais saborosos, nutritivos
produtivos e resistentes a doenças e à falta de recursos naturais, produzidos de maneira ainda mais sustentável. Combinando as novas descobertas da ciência e o conhecimento acumulado por várias gerações, o melhoramento genético será essencial para enfrentarmos os desafios do futuro. Muito bem, né? Então o vídeo explicou para a gente mais sobre o melhoramento genético e aí a gente observou, né, esses detalhes principalmente quando ele é utilizado ali na agricultura, né, para colocar alguma característica específica em algum tipo de planta. Né, a gente já sabe ali que no caso da agricultura existem plantas, por exemplo, que podem ter algum tipo de praga, ou então plantas que amadurecem muito rápido, né? Vários fatores relacionados ali à plantação e à agricultura. E aí são realizados estudos, pesquisas, para tentar modificar esses genes, né? E tentar melhorar ali aquela planta para o consumo. A gente vai já observar, né, que existem vantagens e desvantagens em relação a algumas técnicas que são utilizadas. Tá? No caso, por exemplo, a gente vai observar aí na nossa próxima imagem, né, que existem ali os organismos que são geneticamente modificados. Tá? A gente vai observar que esses organismos geneticamente modificados são diferentes daqueles que a gente chama de transgênicos. Nesse caso, né, o ser biológico, que pode ser ali uma semente, uma planta, um inseto ou animal, que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético, que é o DNA. Essa mudança, né, ela pode ser apenas estrutural ou na função do próprio material genético do organismo, sem ter havido introdução de um novo material genético de uma espécie diferente. Né? Então, o que quer dizer esse organismo geneticamente modificado? É aquele organismo, por exemplo, no caso da banana, né? Aquele organismo ali que pegou ali o seu DNA e aí foi necessário retirar ou acrescentar algum gene específico. Né? Então, quando não é colocado um gene de uma outra espécie nesse organismo, a gente chama de organismo geneticamente modificado. Quando a gente coloca o gene de uma outra espécie, é que a gente chama de transgênico. Né? No caso ali da banana, existem organismos que são geneticamente modificados. Existem bananas, por exemplo, que demoram muito mais para amadurecer. Essa técnica ali, ela foi realizado estudos, né? E aí foram identificados genes que fazem com que o amadurecimento, por exemplo, de uma banana seja mais demorado. Né? Então, é necessário conhecer ali a estrutura do DNA, né? Por isso que várias pesquisas são realizadas para conhecer a estrutura daquele DNA de determinada espécie e aí identificar qual é o gene específico, por exemplo, para o amadurecimento de uma fruta. Né? Então, esse gene ali ele pode ser retirado ou modificado, né, para ver ali qual é o objetivo daquele estudo. No caso do amadurecimento, né, pode modificar ali a estrutura daquele gene para que ele demore mais para amadurecer, por exemplo. Tá? Então, quando não tem a inserção de um gene de uma outra espécie, a gente fala que aquele organismo é geneticamente modificado, porque somente algum gene, por exemplo, que foi modificada ali na estrutura do DNA daquela espécie. Agora, quando a gente fala de seres que são transgênicos, a gente observa que nesse caso, olha só, ele não quer dizer que são organismos geneticamente modificados, porque no caso da transgenia, é uma técnica que introduz o DNA de uma espécie no DNA de outra, tá? Então, a transgenia, por exemplo, é aquele exemplo que eu falei para vocês da insulina. Né? A gente tem ali o gene da insulina, que é humana, que foi colocado numa bactéria. Né? Então, quando a gente tem duas espécies, né, um gene humano e uma bactéria, que vai trabalhar ali para produzir aquela insulina, por exemplo, a gente fala que esse procedimento é transgênico, né? Porque são duas espécies ali para modificar um determinado tipo de DNA. E aí a gente observa nessas imagens, né, que hoje em dia essas técnicas transgênicas são muito utilizadas e aí elas são aplicadas principalmente na agricultura, né, para o desenvolvimento ali de frutas que demoram mais a amadurecer, por exemplo, né, frutas mais sadias, plantações ali onde as pragas não conseguem matar aquela plantação. E aí, nessa imagem abaixo, a gente observa esse T. Esse T, dentro de um triângulo, representa para a gente o símbolo
dos produtos que são transgênicos, né? Então, a gente observa que eles são identificados nas embalagens, né? Então, se você tiver curiosidade, verifique ali na embalagem se ele tiver esse T, significa dizer que aquele produto foi modificado de alguma forma, tá? Aquele produto é transgênico. E aí, como a ciência está avançando cada vez mais, né, devido aos estudos aí da biotecnologia, dos genes, da estrutura de DNA, vários produtos são transgênicos, né? Existem ali técnicas que são utilizadas para o melhoramento desse produto. E aí a gente vai observar que existem vantagens e desvantagens. Quanto às vantagens dos seres que são transgênicos, está aí relacionada a uma maior produtividade, a redução de custos, uma maior quantidade de nutrientes, né? Plantas que acabam se tornando mais resistentes às pragas, aos agrotóxicos, inseticidas e herbicidas. Tá? Então, essas são algumas vantagens relacionadas a essas frutas, né, verduras, o que é produzido ali através de seres transgênicos. E as desvantagens? O desenvolvimento de doenças, né, como reações alérgicas, câncer, entre outras. Lembrando que nós somos os principais consumidores desses alimentos. O desequilíbrio ambiental também, né, que pode estar relacionado ali com a poluição do solo, a poluição da água e do ar. O desaparecimento de espécies, perda da biodiversidade e contaminação de sementes. Né? Então, a gente trouxe para vocês essas vantagens e desvantagens relacionadas a essa técnica, né, de implantar um gene de uma espécie em outra. É claro, né, que em busca ali de algum benefício, só que toda vantagem tem também uma desvantagem, né, que como nós somos os consumidores, pode desenvolver, por exemplo, algum tipo de doença e também o ambiente, né, pode ser prejudicado de alguma forma. E também dentro da biotecnologia vamos falar sobre as células-tronco. Olha só, as células-tronco elas são capazes de se reproduzirem em outras iguais ou se diferenciarem nos vários tipos de células que formam os tecidos do corpo. Elas podem ser tiradas de embriões, que a gente chama de células-tronco embrionárias, ou retiradas de tecidos adultos. Existem técnicas já que são utilizadas através das células-tronco. Hoje em dia, tem até empresas, né, que trabalham com o congelamento dessas células. Né? Tem empresas específicas, por exemplo, que vai ali, no site a gente consegue pesquisar, essas empresas elas entram em contato, né, com a mãe, aquela mulher que está gestante principalmente, porque essas células-tronco elas são encontradas ali na placenta, né? Quando o bebê está se formando, tem aquela placenta, o cordão umbilical. E aí, essas células elas conseguem ser congeladas, né? Que estão presentes ali no cordão umbilical, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? No momento do parto, uma pessoa dessa empresa, uma pessoa específica, ela retira ali aquelas células-tronco e congela. Né? Claro que tudo isso tem um custo, mas já existe esse procedimento. E aí, no futuro, caso seja necessário, ter aquelas células-troncos embrionária, já está ali congelado para alguma doença ou algo que seja preciso no futuro. Porque a gente vai perceber que as células-tronco embrionárias, elas conseguem ali se dividir e produzir qualquer tipo de célula que está presente no nosso corpo. Tá? Então, a gente vai observar aqui na imagem a representação dessas células-troncos, né, que existe um estágio específico da formação delas, né, uma fase lá da embriologia que a gente chama de blastocisto. Tá? Então, nessa fase, existem a presença dessas células que depois elas irão se diferenciar e formar qualquer tipo celular. E aqui a gente tem um exemplo, como as células do fígado, as células sanguíneas, as células cardíacas e as células nervosas. Tá? Esses são só alguns exemplos, mas ela pode se diferenciar em qualquer tipo celular que esteja presente ali no corpo. Tá? Então, quando a gente fala de células-tronco, a gente fala da embrionária, que é essa que vai se diferenciar em qualquer uma, e as células adultas, que ela já é mais restrita. Tá? Então, vamos observar aí na nossa próxima imagem mais informações sobre elas. Aqui a gente observa, ó, nessa árvore, ela mostra para a gente aqui, lá na base do seu tronco, a gente tem a representação do zigoto.
né? O zigoto é a união ali do espermatozoide com o óvulo. Depois que eles se unem, essas células começam a se dividir. Uma fase dessa divisão celular é chamada de blastocisto, tá? É justamente nessa fase em que essa célula consegue se diferenciar em qualquer uma outra. E aí a gente trouxe essa árvore para mostrar para a gente essas divisões novamente, né? Aqui a gente tem alguns exemplos celulares. A célula da parede do estômago, do revestimento da traqueia, células do fígado, da bexiga, do músculo, aqui as células da cartilagem, ou seja, todas as células que estão presentes no nosso corpo. Célula nervosa, célula do pigmento da pele, a célula secretora de glândulas e as células epiteliais de revestimento. Tá? Então, para que ela consiga se diferenciar, é necessário que elas estejam aqui no estágio embrionário, essa fase chamada de blastocisto. Quando ela é uma célula adulta ou multipotente, a diferenciação dela já é diferente, tá? Existem estudos relacionados aí às células troncos, que elas estão relacionadas com a insulina também, né? Foi realizado um estudo onde pegaram as células tronco e ela foi possível produzir as células de insulina, essas que estão relacionadas ali com a diabetes, né? Elas que vão buscar ali aquela glicose que eu falei para vocês e colocar nas células para a produção de energia. Só que esse estudo de buscar células tronco para a produção de células que produzem ali a insulina foram realizados em ratos, né? Então, uma pesquisa ali que foi realizada e que deu certo, mas que ela continua sendo desenvolvida, né? Porque caso ali seja comprovado que é possível fazer isso em seres humanos, é necessário fazer isso com as pessoas que são diabéticas, né? Será possível fazer com as pessoas que são diabéticas, através da célula tronco, produzir células de insulina, né? E aí, essa pessoa pode acabar até ficar curada, né? No caso de quem tem ali a diabetes, por exemplo. Tá? Então, existem ainda vários estudos relacionados a esse tipo de biotecnologia também, né? Porque vai ali auxiliar a produção de tecidos novos, tá? E dentro ainda da biotecnologia, vamos falar de clonagem, né? A clonagem é um processo artificial pautado na reprodução de cópias genéticas, né? Organismos idênticos, de determinados seres vivos através de um filamento de DNA. E aí, para a gente falar de clonagem, né, a gente vai trazer aqui um exemplo para vocês. Ao invés de utilizar os gametas sexuais, masculino, espermatozoide, feminino, óvulo, é realizado usando as células somáticas. Células somáticas são aquelas que não são sexuais, aquelas que contêm ali aquela quantidade total de cromossomos que a gente viu em outra aula. E aí, em outras palavras, a gente vai observar aqui de que forma isso acontece. A gente tem aqui, ó, a representação de uma célula doadora, né, que parece uma célula muscular, e um óvulo. Um óvulo é um gameta sexual feminino, tá? Então, observem que desse óvulo foi retirado o núcleo. Se retirou o núcleo, retirou o material genético desse óvulo. Aqui ele está somente com o seu citoplasma, a sua membrana, mas não tem o núcleo. E aí observem que nessa célula, nesse óvulo, foi introduzido o núcleo da célula hospedeira. Olha só, o material genético da célula doadora foi introduzido nesse óvulo. E aí, né, através de técnicas laboratoriais, essa célula vai se reproduzir. E aí ela vai se reproduzir com o material genético de uma outra célula, que é o que a gente chama de clone. A partir desse processo de reprodução, existem dois tipos de clonagem. A que a gente chama de reprodutiva, onde, né, depois do processo de reprodução, ela chega naquela fase de blastócito, que a gente observou na imagem anterior, e aí ele é colocado no útero de uma fêmea, é claro, né? E aí, nesse caso da clonagem reprodutiva, o seu processo de desenvolvimento embrionário ele continua. É o que a gente chama ali de barriga de aluguel. Mas, se no lugar de ser uma clonagem reprodutiva for uma clonagem terapêutica, células específicas dos blastocistos são retirados. E a partir dela, existe o que a gente chama de cultura celular, onde qualquer tipo de tecido pode ser criado. Né? Tá bem parecido ali
com as células-troncos, tá? Então, no caso da clonagem reprodutiva, está relacionado com a reprodução de um novo indivíduo e a terapêutica com a formação de um tecido específico, tá bom? E também, né, a gente falou aí da clonagem artificial, que é realizada em laboratório, mas tem também a clonagem que é natural. A gente observa o exemplo dela, que é o caso dos gêmeos univitelíneos, né, aqueles que têm o mesmo material genético, e também a reprodução assexuada das bactérias. Essa reprodução assexuada, ela é uma clonagem natural, porque o mesmo material genético que eu tenho aqui na célula-mãe, depois do processo de divisão celular, né, de bipartição, eu tenho aqui nas células filhas, tá? Então, é o mesmo material genético, aconteceu somente uma clonagem, tá? Então, esse é o tipo de clonagem natural, a reprodução assexuada das bactérias e também os gêmeos univitelinos. Aqui a gente observa uma clonagem que é induzida, que é justamente aquela técnica que a gente observou na imagem anterior. É um tipo de reprodução assexuada, porque ela é realizada artificialmente em laboratório através de duas células-mães que produzirão genes e seres idênticos ou clones. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa ovelha, né, que foi a primeira clonagem que foi realizada. A gente vai já mostrar ela. Né? Então, a gente tem aqui um indivíduo que vai doar as células somáticas e a gente tem um indivíduo onde será retirado o núcleo. Observe que o procedimento é bem igual àquele que a gente observou anteriormente. Né? Então, eu vou ter aqui novamente o óvulo. Né? Desse óvulo foi retirado o núcleo, onde tinha um material genético. E aí, esse óvulo enucleado, ou seja, sem núcleo, foi introduzido aqui, ó, somente o núcleo celular dessa célula somática. Tá? Nesse processo ocorreu o desenvolvimento embrionário in vitro, lá no laboratório. E aí, depois que ele chegou naquela fase de blastocisto, né, uma fase embrionária, foi implantado essas células lá no indivíduo, onde deu continuidade ao processo de gestação. E aí, o nascimento desse indivíduo 4, ele nasce com um material genético totalmente idêntico desse doador, porque o material genético dele é igualzinho, então ele vai nascer totalmente idêntico, por isso que a gente chama de clone, mas ele é induzido porque foi realizado no laboratório, tá? Não foi feito de forma natural, como no caso das bactérias. E aí isso aconteceu com essa ovelha, né? A primeira clonagem de um mamífero em 1997, onde o clone, né, produzido foi de uma ovelha que recebeu o nome de Dolly, né, que é essa que a gente observa aqui na imagem. Então, essa ovelha ela nasceu com o mesmo material genético daquele onde ela pegou ali, né, aquele material genético e foi implantado numa outra ovelha. Essa ovelha, né, teve várias doenças, né, ela não conseguiu sobreviver por muito tempo, né, mas foi uma técnica de clonagem que foi utilizada, né, desenvolvendo ali um ser, né, um novo indivíduo com as mesmas características. Por isso que é chamado de clone, tá? E também, né, além da clonagem, células-tronco, vamos conhecer um pouco sobre a terapia gênica. Olha só, a terapia gênica é um procedimento em que são feitas modificações genéticas em células como uma forma de tratar uma doença, né, como é o caso de pacientes com leucemia. Né? Então, a gente observa a importância também desses estudos da biotecnologia, né, da terapia gênica, para tratar doenças bem sérias, como é o caso da leucemia. Né? Existem outros casos também relacionados à terapia gênica que podem reparar tecidos. Né? Já teve esse acontecimento. Né? Uma criança de 3 anos, que aí ela teve 80% ali da queimadura do seu corpo, através de procedimentos técnicos, né, de engenharia genética, terapia gênica, foi necessário, através das mesmas células que ela tem no seu corpo, produzir ali células do tecido epitelial. E aí ela conseguiu recuperar uma boa parte do seu tecido que havia sido queimado, né, o seu tecido epitelial. Tá? Então, essa terapia gênica, essa manipulação de genes que são realizados, pode curar diversos tipos de doenças também, como é o caso da leucemia, entre outras.
tá? Então, são estudos também que continuam, né, ser realizados para melhoramento mesmo, né, para evitar também que piore a situação ali do paciente, tá? Então, terapia gênica também está relacionado com a biotecnologia e com a engenharia genética, tá? Conhecemos um pouco mais aí sobre a importância do descobrimento do DNA, né, dos genes para todo esse avanço que a gente observou. Muito bem, gente, essa foi a nossa aula. A gente espera que você tenha aprendido, gostado. Bom fim de semana a todos e segunda-feira tem a nossa avaliação e a nossa última aula. Isso mesmo, então até segunda.